Mestre. Bom, uma boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar falando contigo, Fabrício, com a Renata, que todo mundo aqui está acompanhando a nossa live de hoje. Dizer que eu sou formado em licenciatura em Geografia pela UFPEL. Atualmente estou no programa de pós-graduação em Geografia, também aqui da Universidade Federal de Pelotas. E é importante, né, falar em que eu sou um pesquisador, atualmente recebo auxílio da CAPES, em que é importante demonstrar o quanto que o papel da ciência hoje está sendo primordial para o combate do coronavírus. Mas como que a geografia, né, pode contribuir, pode auxiliar aí para explicar esse coronavírus e tentar de alguma forma diminuir o seu impacto no território brasileiro? A geografia ela é uma ciência em que aborda, em que pesquisa, em que tem o seu grande conceito primordial, o espaço geográfico, em que nós, profissionais da geografia, nós acabamos se desbruçando e vendo com os conceitos, com as análises, né, vendo como que esse nosso espaço, como que a nossa sociedade ela vai se transformando. Esse vírus, né, o coronavírus, eu sempre tô falando que ele não é um vírus resultado ou produto dessa globalização, mas sim ele se usufrui muito dela. Mas de que forma? Né? Como nós sabemos, hoje nós passamos uma sociedade exclusiva pelo modelo econômico, passado pelo modelo de globalização. Né? Essa conexão terrestre, rodoviária, ferroviária, hidroviária, principalmente aérea e tecnológica. Isso para manter um sistema econômico. E esse vírus, né, se a gente vai ver o seu epicentro sendo o Han, na China, e a gente se pergunta, né, por que afinal foi o Han, por que a China, por que ele se espalhou de uma forma tão rápida, e por que nós encontramos os epicentros em certas regiões, em certos países, cidades, e não em outras, né? Por que a gente está vendo no alto número de casos em cidades consideradas cidades globais, que são cidades que estão conectadas ao mercado financeiro, conectada a toda uma rede, principalmente aérea de aeroportos internacionais, e a gente não está vendo num primeiro momento tantos casos, por exemplo, na África. Isso a gente começa a perceber no caso de Wuhan, a gente entender o modelo econômico, né, da China. Entender que Wuhan é uma cidade em que tem 8 milhões, mais de 8 milhões de habitantes, é quase o tamanho de São Paulo, a nossa maior cidade do Brasil e da América Latina, e tendo a sua região metropolitana mais, né, de 30 milhões de pessoas, é uma cidade em que tem grandes indústrias. A gente sempre fala, né, as 500 maiores indústrias consideradas pela Forbes, mais de 230 estão em Wuhan. E são empresas francesas, italianas e japonesas. Só nisso que eu citei o exemplo dessas empresas japonesas e francesas, como por exemplo a Renault, a Citroën, que são grandes multinacionais do setor automobilístico, tem fábricas de montagem em Wuhan. Então não é à toa que a gente vê depois dos casos da Ásia em Wuhan, a gente vê casos na Itália, a gente vê casos na França, a gente vê casos na Europa. Isso é devido à alta conexão em que essa cidade tem em relação ao mundo inteiro. A gente sabe que hoje a indústria, o que produz uma grande parcela do comércio internacional, tudo vem da China, tudo vem da Ásia. Então essa cidade, ela tem uma conexão muito grande, né, pelo setor tecnológico, pelo setor aéreo, pelo setor ferroviário, não somente com as cidades da China, mas também ela já rapidamente ela se liga a cidades como Teherã, no Irã. Por isso que o Irã hoje tem altos números de casos devido a essa conexão muito próxima com o Irã. A gente sabe nas relações econômicas, geopolíticas, a China é um parceiro econômico do Irã. A gente vê a Turquia também com bastante número de casos. Por quê? Porque a Turquia é o caminho de entrada, é um país
em que fica interligado, liga a Ásia com a Europa. Então não é à toa que esse país também tem uma alta índice de casos. Então, o que explica essa cidade de Wuhan, que é considerada a Vale dos Silícios da China, que é uma cidade em que é moderna, é uma cidade que tem todos os suportes de uma cidade global, então, lógico que esse vírus ia se espalhar rapidamente. Aí a gente fala, né, esse vírus se espalhou rapidamente, a gente já viu casos antes mesmo do final do ano, aqui no Brasil, a gente já estava vendo casos em Wuhan. Por que demorou tanto, né, das autoridades, digo isso, os outros países, como também a própria OMS, né? Por que elas demoraram em decretar a pandemia e mostrar realmente a realidade? Não é devido em que a China ela quis esconder o caso. A gente viu já a pandemia já agindo e a China percebendo em que ali se tratava de um vírus que tinha um grande potencial de espalhamento, já no primeiro momento ela já faz uma quarentena altamente forçada, uma quarentena altamente monitorada, rastreando pessoas, controlando pessoas para que esses vírus ele não se espalhasse. O que demorou no primeiro momento é que o primeiro país em que percebeu esta pandemia não foi a China, foi Taiwan. E a gente sabe que na história entre esses dois países, um país não reconhece o outro. Então, tu imagina se Taiwan estava falando que tinha um grande vírus na China, o que a China ia fazer? Não, não vou reconhecer, eu não reconheço esse país. Se esse país está falando que tem um vírus aqui no meu continente, no meu território, eu vou negar. Só que chegou num dado momento que o negacionismo não dava mais. E a China levou a sério, fez o controle, né? E por que os países do Ocidente demoraram tanto para perceber isso? Como o caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, devido em que, num primeiro momento, essas autoridades achavam que o vírus iria ficar somente na China, que não iria se espalhar para os outros continentes. A própria OMS também achava isso. Então, ela assim, vai ser na China, né? Os outros países do Ocidente dizendo, a China que vai acabar sofrendo as consequências sanitárias, as consequências principalmente econômicas, e não vai afetar a gente. Então, no primeiro momento, a gente via no discurso do Donald Trump, antes de o vírus chegar nos Estados Unidos, ele ia elogiando a forma como o presidente chinês estava adotando a forma em como estava levando essa pandemia no território chinês. Mas no momento em quando essa pandemia chega no território europeu, principalmente dos Estados Unidos, a gente percebe uma política de negacionismo, uma política de que não é esse tudo, não é um vírus, é uma gripe, é um resfriado, e chegando a um dado momento culpando a China, dizendo que a China que inventou esse vírus, que a China tem um projeto atrás desse vírus, dessa pandemia. E o que a gente percebe no fundo desse discurso é um discurso para tentar esconder da forma como tanto a Europa, países europeus, digo isso, a Itália, a França, a Inglaterra e no caso na América do Norte, dos Estados Unidos e no caso do Brasil, e mostrar em que esses países não estão preparados para uma pandemia e muito menos têm um. Nós sabemos da importância do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, mas ele não é ainda o ideal por falta de interesse dos políticos, né? A sorte é que a gente tem ainda um SUS, né? Porque a gente vê o caso nos Estados Unidos, nem SUS tem. E isso acaba demonstrando por que no território dos Estados Unidos tem um alto número de mortes no atual momento. E principalmente mortes de uma população negra, né? Então a gente fala que ele é um vírus em que ele é um vírus da globalização, e a mídia vende que é um vírus que vai chegar em todo mundo, mas isso chega somente ali na página 4 desse livro, né? Já chegando nessa página, a gente já começa a perceber em que ele é um vírus em que, para certas pessoas que estão principalmente em vulnerabilidade social, vai sofrer muito mais com esse vírus, né? Então, o que explica, num primeiro momento, esse grande espalhamento desse vírus, de ele ter se transformado em uma pandemia, é que ele é um vírus em que usufrui muito dessa alta rede de conexão, principalmente
aérea, né? Porque a gente vê os primeiros casos nos países, como o caso do Brasil, são pessoas que vieram da Europa, são pessoas que vieram da China, e a gente sabe que pessoas que conseguem fazer viagens internacionais são pessoas que são de uma classe média, de um poder aquisitivo muito alto, né? Então é devido a essas proporções em que esse vírus chega, e chega principalmente em cidades, metrópoles grandes, como no caso aqui do Brasil, a gente tem, no primeiro momento, o caso de São Paulo, depois vai para o Rio de Janeiro, e aí o que é interessante, né, de perceber que a gente fala, tá, então são em cidades globais, em cidades altamente conectadas com o mundo, né? E por que se explica no caso do Brasil a gente ter hoje uma crise, principalmente sanitária, uma crise funerária em que está ocorrendo hoje, né, em Ceará, em São Luís, em Manaus, né? Por que esse vírus chegou nessas cidades? Por causa que pesquisadores já estão estudando, começou um estudo na Austrália e aqui no Brasil está sendo realizado com a parceria do Instituto Fiocruz com a Prefeitura de Niterói, para ver a relação que tem esse vírus com a falta de saneamento básico, né? E isso eu falo água tratada e principalmente esgoto. Estudos estão comprovando que esse vírus também ele pode ter a sua circulação por fezes. Então, dados do IBGE indicam que a metade dos domicílios no território brasileiro não tem acesso a saneamento básico. Então, isso vem explicando muito por que a gente está vendo um número muito alto de casos e de mortes nesses estados. E a gente vê a grande recomendação, né, por parte da mídia de lavar as mãos, de ter o processo de higienização, mas a gente sabe, a gente acha que isso é uma, uma, uma prática universal no Brasil, mas infelizmente não, né? A metade da população brasileira muitas vezes não tem esse direito de ter essa mínima luta, né, da higienização, de lavar as mãos para o combate do coronavírus. Você tem alguma pergunta, alguma coisa, Fabrício? Boa, Adriel. Não, acho que tá bem para nós começar aqui a nossa conversa. Tava aqui com a câmera fechada, pessoal, para tentar manter nossa estabilidade na conexão aqui até a Renata. Vou tentar arriscar colocar ela aqui para a gente não ficar. Tá aí, Renata?